Bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando, se alimentando bem, cuidando do seu, fortalecendo o seu sistema imunológico, tomando sol, que é a vitamina B, ingerindo muita água, pelo menos 2 litros de água no dia, dormindo, tendo um bom horário, bom tempo de sono, né, de 8 a 9 horas por noite, porque tudo isso vai ajudá-lo a se manter forte para enfrentar esse vírus, tá ok? E se Deus quiser, em pouco tempo nós estaremos juntos novamente na nossa sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo a nossa troca por aqui. Você daí e eu daqui. Não esqueça de quando você assistir essa aula, coloque o seu ok, coloque o seu nome, porque é a forma que eu sei que você está acompanhando as aulas. Tem muitos alunos que não estão colocando e assim fica difícil eu computar, tá bom, aqui em minha lista a sua presença de que você está acompanhando a aula. Então não esqueça de colocar o seu nome aí nos comentários. Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de religião. E eu estou aqui, olha, deixa eu virar aqui um pouquinho, tá vendo? Vai aparecer invertido aí para vocês por conta da câmera, tá? Mas eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, a minha Bíblia Gigante. Esse livro tão importante que nos ajuda a melhor nos conhecermos, a melhor se relacionar conosco mesmo, com o nosso próximo e principalmente com o nosso Deus. A semana passada nós estudamos sobre combate mortal, e vocês fizeram atividade da página 50 e 51. Algumas respostas aí são pessoais, outras, no entanto, são específicas. E eu vou postar lá no grupo, tá bom? No grupo, a foto da questão 1 e da questão 3, para que você possa fazer aí a sua correção. Você já está com o seu livro em mãos? Já pega o seu livro, caderno, caneta, se você quiser fazer alguma anotação. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, o profeta do Messias. Hoje vai ser uma aula muito especial, porque nós teremos um convidado, tá bom? Vai estar conosco aqui ministrando essa aula para vocês, o pastor Giovanni Ferraz, que é meu esposo também, mas ele não vai estar aqui como pastor. Ele não vai estar aqui falando de religião. Ele vai estar aqui como teólogo. Ele fez o curso de teologia, estudou 4 anos, então ele está habilitado para tratar desse tema tão importante sobre esse profeta com você, tá bom? Eu sugiro que você aproveite ao máximo essa aula e preste bastante atenção, que certamente você irá aprender bastante, tá bom? Olá, bom dia pessoal do 8º ano do SEDUC. É sempre um prazer conversar com os alunos dessa instituição, e em especial agora essa classe, né, conversar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Vamos fazer uma oração para dar sequência a esses momentos de estudo sobre o profeta Isaías. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor. E agora que vamos estudar um pouquinho sobre um personagem, um profeta da história da Bíblia, que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos corações, para termos a compreensão do que representou este profeta para a história. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Eu gostaria de fazer menção da Bíblia no próprio livro de Isaías, quando menciona sobre o personagem. Isaías capítulo 1, versículo 1. Quem era Isaías, né? Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A própria Bíblia dá informações históricas sobre o período que ele atuou, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua origem, a origem do profeta Isaías. Ele era filho de Amós, que não deve ser confundido com o profeta Amós, ok? Autor de um livro da Bíblia. Então essa diferença aí, filho de Amós, que não é o profeta Amós, que é um escritor da Bíblia.
Ele era casado com uma mulher que chamava profetisa. Ele nasceu em Jerusalém por volta do ano 760 antes de Cristo. Não se sabe ao certo se Isaías tratava sua esposa assim, por ela ser esposa de profeta, ou por se ela realmente era uma profeta também. Mas eles tiveram pelo menos 2 filhos que receberam os nomes simbólicos como significados proféticos para o país. Sear Jasub, um resto voltará, e Maé Salau Arras Baas, pronto ao ataque rápido por despojo. São textos, nomes que tinham um símbolo muito forte por ocasião da história, do exercício profético de Isaías. Né? O seu nome significa o Senhor é salvação. Isaías ficou conhecido como o profeta evangélico do Velho Testamento, né? Por causa de suas muitas predições a respeito da vida de Cristo. Ele começou a profetizar mais ou menos no ano 740, quando tinha aproximadamente 20 anos. Seu ministério se estendeu do início do século 7 a.C., e de acordo com a tradição, Isaías foi cerrado ao meio por ordem de Manassés. Eu gostaria de refrescar a mente de vocês relacionado ao conceito de profeta. Então vamos lá ao conceito do profeta, do termo profeta. Profeta é aquele que prediz o futuro por uma inspiração divina. Uma pessoa chamada de maneira sobrenatural e qualificada como porta-voz de Deus. Representante oficial de Deus para o seu povo aqui na terra. Ok? Então, um profeta é o porta-voz de Deus que transmite a vontade de Deus por orientação sobrenatural, ao qual o termo qual nós chamamos de inspiração. Ok? E eu gostaria de me deter, nesses momentos, sobre a missão do profeta. O profeta também é considerado um professor da retidão, de espiritualidade, de conduta ética, de reforma moral, com mensagens de instrução, aconselhamento, admoestação e advertência, cuja obra inclui com frequência a predição de acontecimentos futuros. Mas muitas vezes o profeta tinha que reprovar os líderes das nações, usar os atos maldosos de desobediência à lei de Deus e denunciar esse comportamento. Por essa razão, muitas vezes era tido como opositor, traidor da nação, e sofriam humilhações, perseguições, e em alguns momentos eram até mortos, como no caso nós vimos aqui. A morte de Isaías está registrada e é mencionada lá em Hebreus capítulo 11, versículo 37, que foi cerrado ao meio, por ordem do rei Manassés. O profeta Isaías, ele é considerado como, vamos dizer assim, um evangelista do Velho Testamento, boas novas, né? E ele é o profeta que mais menciona predições sobre o Messias, sobre Jesus. Então nós vamos ver agora algumas predições, algumas previsões. E abrindo um parênteses aqui, gostaria de fazê-los lembrar que existe a característica do profeta verdadeiro. E uma das características do profeta verdadeiro é que as suas predições, as suas profecias, os seus anúncios sobre futuros, eles acontecem de fato e de verdade. Fala de acordo com a lei, o testemunho, de acordo com a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. No que diz respeito à compreensão do chamado de Deus, Isaías recebeu um chamado de Deus sobrenatural, como acontece com todos os profetas. E tem um detalhe, está registrado lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Está lá a resposta que ele deu ao chamado. Você deixaria sua casa confortável, todo o cuidado que seu pai e sua mãe dispensa a você, para ser um profeta? Vimos aqui o desafio de ser um profeta. Exige coragem, determinação, compromisso, responsabilidade e às vezes colocava em risco até a própria vida. Ok, você deixaria? Qual seria a sua resposta ao chamado de Deus? Ei, jovem, você aí, do 8º ano, se você fosse ser chamado para ser um profeta, você aceitaria? Isaías registra no capítulo 6, versículo 8, a resposta
de Isaías ao chamar de Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, ele disse assim: eis-me aqui, envia-me, eu vou onde o Senhor mandar. Então, ele cumpriu fielmente seu ministério, seu ofício profético, e no livro, na página 56, deixa claro as predições que ele fez a respeito da pessoa de Jesus, dos acontecimentos. Ele fez menção, porque ele também era um estadista, tinha muita aproximação na corte, ele era um conselheiro espiritual, moral e político. Ele tinha muito acesso, tramitava muito bem em relação às autoridades na monarquia de Israel. E ele podia dar alguns conselhos, né? Então, ele falou sobre isso, mas também ele se deteve mais na predição sobre profecias e fatos históricos da vida de Jesus, né? Vamos lá, por exemplo, sobre a pessoa de Jesus, o personagem de Jesus Cristo. Está registrado lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, no capítulo 9, versículo 6, no capítulo 11, versículo 1, no capítulo 52, versículo 13, que ele é descrito, Jesus é descrito como Emanuel, o Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, renovo e servo. Todas essas características e atribuições são direcionadas a Jesus. São sinônimos de termos direcionados à pessoa de Jesus. Sobre Maria, mãe de Jesus, por exemplo, está registrado lá em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 22, e está predito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma jovem daria a um filho especial, fazendo menção do fato histórico do nascimento de Jesus. Falou também sobre o antecessor de Jesus, que foi o seu primo João Batista. Em Lucas capítulo 3, versículo de 4 a 6, é dito lá, que está registrado a profecia em Isaías capítulo 40, de 3 a 5. Um mensageiro prepararia o caminho para a chegada do Messias, a voz que clama no deserto. Ok? O precursor do Messias. O ministério de Jesus Cristo diretamente fala que o Espírito Santo ungiria, ele cuidaria dos pobres para levar as boas novas. Está registrado em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. O Messias, cheio do Espírito Santo, que levaria boas novas aos pobres e anunciaria liberdade aos presos e daria vista aos cegos e libertaria os oprimidos. Ok? E o sofrimento de Jesus, registrado nos Evangelhos e registrado em Isaías 53, o servo sofredor, que seria humilhado, morto, está registrado lá nesse capítulo em especial. O silêncio, Jesus seria humilhado, machucado, maltratado e não abriria sua boca, fazendo um sinônimo da ovelha muda que ia para o matador. Isaías 53 se cumpre nos Evangelhos. Ok? E fala sobre a nova terra, a esperança de uma nova terra, após o retorno de Jesus Cristo, o segundo retorno de Jesus Cristo à terra. Está registrado em Isaías 65, que fala do novo céu, da nova terra, nos quais habita a justiça e a harmonia será uma bênção. A nova terra será um lugar de prazer e deleite. Ok? Tendo essa compreensão, que nós possamos estar atentos para ouvir os conselhos do profeta, fazer a avaliação se os conselhos, a advertência, os conselhos, a predição do profeta é verdadeiro, e se for verdadeiro, atentemos e aceitemos. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter a compreensão desse fato histórico, das predições de Isaías, que as predições se cumpriram, não é? Estar atento aí para na pós-modernidade, ouvir o que Deus está falando através dos profetas. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora Jussiara, estaria à disposição para ajudá-la e ajudá-los também a responder alguma questão que não dê tempo de a gente tratar aqui, mas que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom estudo. Muito bem. Estou aqui com a minha Bíblia gigante, né? Para dizer que a Bíblia está cheia de predições feitas por profetas do Senhor e elas têm se cumprido, tá ok? Vocês viram que aula interessante sobre o profeta Isaías? Acredito que você aprendeu um monte. Que bom, né? Muito bem, agora vocês pegarão o livro de vocês e responderão as atividades da página 58, 59 e 60 do livro, tá? Você já sabe, assim que você fizer, você manda a foto para o meu WhatsApp, certo? Vocês terão até terça-feira
para responderem essa atividade. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!